A paz do Senhor a todos, a todas. Boa tarde a quem está no Brasil, e boa noite, bom dia a quem está em outro continente, aqueles que vão ver em outro tempo, em outro dia. Que o Senhor seja louvado por quem Ele é e pela vida de cada um de nós. Hoje nós vamos falar aí sobre o reino, nessa temporada aqui, nós já aprendemos aí sobre a salvação de Deus, esse Deus amoroso que manifestou o interesse de salvar o homem, salvar do quê? Né? De uma condenação que todos os homens receberam quando o primeiro homem desobedeceu, mas toda a humanidade estava dentro desse homem e assim condenou a todos os homens à morte eterna, a um terrível castigo, ficar separado de Deus para sempre. Mas Deus, no seu infinito amor, nos amou com esse amor eterno, não um amor fraco, não um amor pequeno, mas um amor eterno, um amor grande, e provou esse amor e enviou Jesus. Enviou Jesus para que, através de Jesus, nós pudéssemos viver para sempre. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Ele não quer que a gente viva só por um tempo, mas ele quer que a gente viva para sempre e através de Jesus. E através de Jesus, e não fica só aí. Esse Deus, que coisa poderosa, vai governar para sempre, porque é um Deus eterno e ele quer que nós sejamos participantes desse governo, tá? E esse governo já está manifestado aqui na terra através dos filhos de Deus. A vontade de Deus é feita, né? Esse governo que está dentro de nós. Nós vamos ler o texto agora que vai falar sobre isso, vai nos ensinar claramente o que é o governo de Deus, o reino de Deus, esse reino que virá, um reino que não terá fim, um reino de justiça, diferente de muitos governos que a gente vê na Terra, né? Governos que a justiça não é prioridade, mas o reino de Deus, ele é um reino de justiça, um reino de amor, e é para sempre. Vamos ler Lucas, capítulo 17, versículo 21. Em Lucas 17, 21, é o próprio Jesus que vai nos falar, que vai nos explicar com muita clareza o que é o reino de Deus. Vamos ler a partir do versículo 20, que diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Que coisa linda, que coisa linda, que coisa poderosa. Diga aí, há um reino dentro de mim, e esse reino é o reino de Deus. E no reino de Deus não há pobreza, não há falta, não há necessidade. E eu posso tirar de dentro de mim todo esse poder, gerando provisão para mim, para minha família e para aqueles que estão diante de mim. Deu vontade de gritar? Deu vontade de cantar, de adorar? Pois é, o reino de Deus está dentro de mim e de você. Dentro de mim e de você. Hoje nós vamos ler bastante a palavra. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 3. Vamos lá? Se eu fosse você, pulava de alegria. Eu tenho uma brincadeira aqui em casa que eu faço com as minhas filhas, quando eu quero gritar.
mas a gente é educado, né? Nós que somos o reino de Deus, nós somos sutis, é isso que diz Salmo 1, que é a palavra de Deus, essa palavra que é espírito e vida, nos dá sutileza. Nós somos educados. Então, sabe o que eu faço? Eu pego um travesseiro e eu grito com a boca no travesseiro: Jesus, eu te amo. E eu peço, eu quero viver esse amor, Jesus, é te obedecendo, viu? É assim que é expressado um amor. João capítulo 3. Agora é Jesus também que vai falar, tá? Aqui Jesus, mais uma vez, Jesus vai se encontrar com um líder, um fariseu também. Lá foram os fariseus, em Lucas 17, alguns fariseus fizeram essa pergunta: quando, Senhor, que vai se manifestar o reino de Deus? E aí Jesus respondeu. Agora, mais um fariseu vem falar com Jesus, e o nome desse fariseu era Nicodemos, ele era mestre da lei, ele era membro influente do Sinédrio. E aí eu vou ler com você. Você gosta de ler a palavra? Eu amo ler a palavra, viu? É muito importante a gente ler. Tem gente que fala assim: ah, eu já li esse texto. Não faz assim, não. Eu li esse texto e eu quero ler ele 1 milhão de vezes. Tem gente que fala assim: ah, eu já li esse texto, já sei o que está escrito. Você sabia que a palavra ela é espírito e vida? E você sabia que quanto mais você lê a palavra e pede, Senhor, eu quero te ouvir, eu quero, Senhor, compreender o que esse texto está querendo dizer. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai te revelar segredos. Segredos. E aí, esse fariseu, ele veio se encontrar com Jesus, porque ele tinha algumas dúvidas, umas questões, e agora a gente vai ouvir aqui, eu vou ler a conversa entre Jesus e Nicodemos. João capítulo 3, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi de noite ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, ou a gente pode ler assim também: na verdade, e a verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver, preste atenção, não pode ver o reino de Deus. Nós, ao longo dessa temporada aqui, falando sobre a salvação de Deus, nós aprendemos que a morte começou no espírito, né? Nós já vemos, quando Deus disse no dia que você comer do fruto da árvore, que vai te dar ciência do bem e do mal, certamente morrerás. Então, imediatamente Adão e Eva morreram quando eles comeram. E morreram onde? No espírito. Fisicamente eles continuaram vivos e a morte era só uma questão de tempo. 930 anos, mas morreram. Então, agora a vida, a salvação de Deus, olha o nome que Jesus está dando aqui, é chamado de novo nascimento. E onde? No Espírito, que foi onde a morte começou. Então, quando o Espírito Santo convence o homem de que Jesus é Senhor, agora ele confessa Jesus como Senhor da sua vida, esse processo da vida, do início da vida, é chamado de novo nascimento. Onde? No Espírito. E Jesus está explicando para um homem da lei, um professor da lei, ó, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Escreve aí, nascer de novo é chamado, é o nome dado à salvação de Deus, novo nascimento no Espírito. E escreve também ver.
É muito interessante você compreender que Jesus está dizendo que para ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Agora segue. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, agora ele precisa nascer da água, lá era novo nascimento no Espírito. Jesus acrescenta agora, ó, aquele, na verdade, e a verdade te digo, que aquele que não nascer da água e um artigo que adiciona, e do Espírito, não pode agora entrar no reino de Deus. Você viu que o nascimento no Espírito te dá direito a ver o reino de Deus. Agora, para entrar no reino de Deus, Jesus acrescenta que esse homem, ele precisa nascer da água e do Espírito. Você sabe que os mundos, o mundo físico, que é o mundo natural, e o mundo invisível, que é o mundo do espírito, eles se comunicam pela fala. Lembra que Deus tudo criou pela palavra? Está escrito em Hebreus. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então, esses mundos, o mundo do espírito e o mundo natural, eles são regidos por símbolos e pela fala, pela palavra. Então, Jesus está dizendo aqui, diz que o nascimento, o novo nascimento no espírito, te dá direito a ver o reino dos céus. E o nascimento da água e do Espírito te dá direito a entrar no reino dos céus. Você sabe que entrar no reino dos céus é como, vou dar um exemplo aqui de uma casa. Você passa por uma rua e você vê uma casa. E são muitas casas que a gente vê. Agora, o direito de entrar em uma determinada casa ou nas casas não é dado a todas as pessoas. Você tem direito de entrar na sua casa. E aqui Jesus está dizendo que o novo nascimento da água e do Espírito te dá direito a entrar no reino, a participar desse reino. Espírito, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo? Confundiu a cabeça de Nicodemos. A gente vai ver agora. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Como pode ser isso? Que novo nascimento é esse? Como é que uma pessoa que já é grande, que já é velho, que já é um adulto, vai nascer de novo? Que coisa linda! E para compreender isso, só com a ajuda do Espírito Santo. E Jesus estava ali explicando para Nicodemos, e lá aqui um pouquinho mais na frente, o texto diz que para compreender as coisas espirituais, tem que ser pelo Espírito. E esse novo nascimento é através do Espírito Santo. Você agora aceita o governo desse Jesus como Senhor da sua vida, um Senhor que governa, né? Nós sabemos que Deus é o Senhor, que ele governa, ele tem o poder de todas as coisas, que ele é a fonte da vida, que ele é o que dá a vida, que ele é quem determina todas as coisas. E aí Jesus conta um segredo aqui, ó. Ele usa o símbolo do vento, usa o exemplo do vento, diz assim que o vento sopra para onde quer.
E a gente não sabe, olha que coisa, eu vou ler de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por quê? Porque agora você nasceu de novo, confessou Jesus como Senhor, e o Espírito de Deus vai governar você. Você vai querer ir para X lugar e o Espírito Santo vai dizer: não, você vai para cá. Não, agora você vai falar. Não, agora você vai calar. Então, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, porque agora você tem um Senhor. E o Espírito de Deus se une ao seu Espírito. Nós já lemos, mas eu vou deixar aqui o texto. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Agora, quem quer governar a sua vida? Quem vai governar a sua vida se você deixar? O Espírito Santo. Nós aprendemos que Deus amorosamente, por para que nós pudéssemos viver nesses dois mundos ao mesmo tempo, conscientemente, ele nos deu esse corpo físico. Por isso que Jesus diz: aquele que é nascido da carne é carne, nós temos um corpo físico, carne. E aquele que é nascido do espírito é espírito, nós também temos um corpo espiritual. Então, esses dois corpos, para nós interagirmos os dois mundos ao mesmo tempo, e agora o Espírito de Deus está unido ao nosso espírito e quer nos governar. Se você for obediente ao seu Senhor, você vai ser guiado por Ele a um lugar de vida e paz. É na hora da alegria, é na hora da aflição, seja em qual for o momento, você chama por Ele. E aqui no início eu disse para você, eu amo esse texto, Salmo 50, versículo Salmo 51, versículo 15, me chama no dia da tua aflição, para eu te socorrer e depois você me glorificar. Agora nós vamos compreender o que é o reino de Deus, já que Jesus também explicou para outro grupo de fariseus que o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior, porque ele está dentro de nós. É um governo. Você sabe que um rei, ele tem um governo, ele tem um território, e assim com Jesus também não é diferente. Jesus, quando ele esteve aqui, os discípulos fizeram também uma pergunta para ele a respeito da redenção de Israel, se ele tomaria governo, e ele disse: "O meu reino não é desse mundo. Esse rei, esse reino virá nos tempos futuros, mas no tempo em que Jesus veio, ele veio numa missão. Ele veio numa missão de resgate, ele veio manifestar a Deus, ele veio manifestar a natureza desse Deus, manifestando o governo desse rei, que apesar da sua grandeza, apesar do seu senhorio, se humilhou, deixou o seu trono de glória, se materializou, recebeu um corpo físico para vencer o pecado no corpo físico, assim como lá no Éden, o homem no corpo físico desobedeceu, trouxe a morte a todos os homens. Jesus também precisava receber um corpo físico para suportar todo o sofrimento, todas as tentações, suportando para vencer o pecado e a morte, e assim servir de modelo para nós. Ele disse: eu sou o caminho, os mundos. Deus amorosamente simplificou, trouxe ao nível mais simples que existe o relacionamento entre ele e nós, os homens, a fala, e fala através de símbolo. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, ele está dizendo: eu sou o modelo. Então, ele se humilhou, desceu do seu trono de glória, recebeu o castigo que era nosso, desprezando a afronta, suportou a cruz, para que no instante onde que quando nós reconhecermos a Ele como Senhor da nossa vida, nós vamos passar pelo mesmo processo que Jesus passou, viu? O mesmo processo, aceitando o governo de Deus na nossa vida, não fazendo o que a gente quer,
não fazendo da nossa maneira, não usando uma linguagem que não é a que Deus se agrada. As nossas ações, elas precisam honrar a Deus, responder esse amor tão grande. Nós lemos aqui, eu quero que você abra a sua Bíblia, agora em Efésios 2, versículo 9, para você compreender, e aí a gente vai retomar a questão do reino, para você compreender o que é a manifestação, como essa manifestação do governo de Deus na nossa vida, de que maneira a gente vê claramente, como é que a gente vê esse reino que está dentro de nós manifestado. Efésios 2, versículo 8, 9 e 10 diz assim: porque pela graça sois salvos, um presente. Jesus veio como um dom de Deus, gratuito, dado a todos os homens. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, dom é presente. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ah, nós somos salvos não porque fizemos coisas boas, não, não. É pela fé. Agora, olha o detalhe que eu quero que você esconda no seu coração. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos por ela. Esse reino, esse governo dentro de nós é manifestado nas nossas obras, é manifestado na nossa fala, é manifestado na nossa conduta. Agora nós vamos lá para Mateus, para você compreender que além desse Deus tão amoroso, desse Rei de justiça que é Jesus, olha que Rei poderoso, Rei amoroso, Rei justo, Rei benigno, olha o que ele vai fazer nos tempos futuros, manifestando a sua bondade, pela manifestação do seu governo na nossa vida hoje. Ele vai nos recompensar. Mateus capítulo 5, no versículo 12, diz assim, ó. Vamos ler? Você está abrindo a Bíblia aí? Se não tiver, abra. Abra. Fique alegre e feliz, porque muito grande recompensa está guardado para vós. Por causa do quê? Por causa do exercício do governo de Deus na nossa vida, que é manifestado nas nossas ações. Pelas nossas obras, o Senhor vai nos recompensar. E nós vemos aqui na quarta-feira passada a constituição do reino de Deus. O que é a constituição? Os deveres e os direitos dos participantes desse reino, desse governo, e pelas nossas boas obras. O texto diz que há um muito grande galardão, há uma grande recompensa para nós, pelas nossas obras. Então, aqui não está falando da salvação, que é de graça, mas está falando do reino de Deus, que pela nossa boa conduta, que pelas nossas boas ações, o Senhor nos dará recompensa. E isso é o reino de Deus. E agora eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 5, versículo 20, vamos ler? Diz assim, ó: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Lembra do primeiro texto que nós lemos? O encontro de Jesus com alguns fariseus. Aí o segundo encontro foi em João 3, o primeiro encontro foi em Lucas 17, quando alguns dos fariseus perguntaram para Jesus quando se manifestaria o reino de Deus. O segundo encontro foi de Nicodemos, quando Jesus explica para Nicodemos
que para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. Para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo da água e do Espírito. O símbolo da água, essa ação de nascer da água, esse ato poderoso de ser mergulhado na água, fala de nascer de novo, quer dizer, o velho homem, por que que fisicamente você precisa ser mergulhado na água, imergir na água e depois sair da água? Esse corpo físico passa por esse símbolo espiritual para falar aos mundos, ao mundo natural e ao mundo físico, que você morreu. Essa carne aqui morreu, esse corpo físico morreu no sentido de que agora você não vai mais poder fazer o que você quer, você agora nasceu de novo. E assim como o vento que não sabe nem para onde vai, assim são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, porque não são seus planos. A Bíblia diz que nós fazemos planos, mas é Deus quem determina se eles vão se cumprir. Quantas vezes você não já fez um plano, determinou, vou fazer assim, 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 e os planos mudaram? Se Deus governa a sua vida, fique tranquilo, isso vai acontecer constantemente, porque o Espírito Santo, ele vem e ele nos conduz naquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, o texto diz, ó, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, justiça são os seus atos de justiça, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Enquanto eu li aqui esse texto, eu me lembrei de um texto, eu não preparei, ele não está aqui eu não sei exatamente onde ele está escrito, mas também foi um encontro de Jesus com duas pessoas, e esse encontro de Jesus foi na hora da morte de Jesus, quando o primeiro ladrão, né, ele olhou para Jesus e pela fala dele, ele entendeu que Jesus merecia estar ali, mas o segundo ladrão repreendeu o primeiro ladrão e ele disse: Nós merecemos, né, estar aqui, mas esse é justo, é justo. E ele se dirige a Jesus e ele pede, ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus não pôde dar o reino àquele ladrão. Jesus deu descanso, vida eterna. Jesus disse assim: ó, hoje mesmo estarás em descanso no paraíso. Porque para entrar no reino de Deus, você precisa ter atos de justiça. É o que o texto diz. Porque vos digo, aqui é Jesus falando, que se a vossa justiça, suas ações de justiça, de honestidade, fazendo o que Deus acha certo e bom, o que é justo, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis. Lembra do exemplo da rua que eu disse aqui, que a gente passa nas ruas, são muitas casas, mas o direito de entrar numa casa não é dado a cada um. Esse direito, ele precisa ser conquistado. Para você entrar na casa de alguém, você precisa ser amigo, você precisa ser parente, você precisa ser dono da casa, você... Então, esse direito precisa ser conquistado de algumas maneiras, né? Então, Jesus está explicando aqui, para entrar no reino de Deus, nós precisamos ter atos de justiça. E agora eu quero que você também abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Vamos lá? Ai, você gosta de ler a palavra? Eu amo ler a palavra. A palavra transforma a nossa maneira errada de pensar. A palavra nos revela o coração do Senhor Deus. A palavra nos ensina. A palavra é poderosa. A palavra gera vida em nós, vida. 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, eu vou ler do 6 ao 11, que diz assim, ó: E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará.
Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Lembra que aqui está falando do reino. Quando você ouvir falar de obras, não está falando da salvação, está falando do reino. E agora vamos continuar. Abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres. Olha aqui, ó, que coisa linda. A sua justiça permanece para sempre, porque aquilo que você faz, lembra na quarta passada que o próprio Jesus disse que quando você fizer um ato de justiça, ajudar alguém, nem a sua mão, se você fizer com a esquerda, a direita pode saber, tem que ser segredo, tá? O seu pai que está no céu, que vê em segredo, em oculto, é ele que vai te recompensar. Então, aqui, ó, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Por quê? Porque a nossa vida aqui temporária, aqueles que confessam a Jesus como Senhor, aceitando esse rei, governo desse rei, governando a sua mente, a sua vida, ele vai te conduzir às boas obras. E essas boas obras, elas vão permanecer para sempre. A nossa vida aqui, ela reflete na eternidade. Lá em Apocalipse, nós vimos também que Deus recompensará. Deus dará a recompensa da sua vida aqui na eternidade. Então, é aqui que a gente faz. A Bíblia diz que ao homem foi determinado nascer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Só que para aqueles que estão em Cristo Jesus não há condenação. Por isso que quando ele esteve aqui e ele estava para voltar para o céu, ele disse: "Olha, vocês não vão ficar só. Eu vou rogar ao Pai e ele vos dará outro, enviará outro consolador. Outro é igual, viu? Outro consolador igual a Jesus. E ele convencerá o mundo do que é pecado e convencerá o mundo da justiça, daquilo que Deus acha certo, daquilo que Deus se agrada. Olha o texto: Deus ama ao que dá com alegria. E aí Jesus conclui: e convencerá o mundo do juízo que virá. Porque Deus, aqueles que têm Jesus, não há condenação, mas Deus vai, ó, em justiça, ele vai recompensar você pelos seus atos de justiça. E aos ímpios, Deus vai julgar. E uns vão ser o castigo daqueles que vivem da sua maneira. Ímpio é aquele que vive na impiedade, fazendo do seu jeito, vivendo pelos seus desejos. Vão ficar separados de Deus para sempre. Mas aqueles que confessarem a Jesus como Senhor e aceitar ser governado por Ele, andando pelo lindo caminho de justiça que Deus preparou para nós, Ele vai nos recompensar. Então, quanto mais você faz justiça, maior vai ser o seu galardão. E nós lemos aqui também, em 1 Coríntios 3, no decorrer dessa temporada, aí aprendendo sobre a salvação de Deus, que os nossos atos de justiça, eles vão passar pelo fogo de Deus, viu? No tribunal de Cristo, para avaliar se as nossas obras foram feitas, ó, daqui, ou se foram feitas por interesse. E aí, você acha que é brincadeira, que é sério, que é para valer? É para valer. É para valer. É para valer. A nossa vida aqui é como um campeonato. Nós fomos alistados para um campeonato. Hebreus 12 diz que nós devemos correr com paciência, olhando para quem? Jesus, que é nosso modelo, o caminho é ele. Eu sou de uma cidade do Nordeste, eu nasci lá,
E para mim chegar lá, eu tenho que pegar o caminho que vai para lá, porque senão eu vou para um outro lugar. Então, quando Deus usa o símbolo do caminho, está dizendo: eu sou o caminho que vai te levar à vida. A vida eterna é Jesus, ele é modelo. Ele é modelo. Então, que você possa aceitar cada dia da sua vida o governo desse rei, o governo desse Deus, que para garantir de que você vai chegar ao seu destino, nos enviou o Espírito Santo, que está unido ao nosso espírito, e ele quer nos guiar em toda a verdade, para nos fazer participante do seu reino, o reino que virá, que não terá fim, e já é realidade na minha vida e na sua vida. Amém? Eu louvo a Deus por ser mensageira desse rei, né? Por fazer parte desse reino. Jesus disse: alegrai-vos por ter o seu nome no livro da vida. No livro da vida. Imagina o seu nome no livro da vida para viver para sempre com esse rei, um rei justo. A Bíblia diz no Salmo 89 que Deus é tremendamente reverenciado por todos os que cercam a ele. Por quê? Porque a base do seu trono é justiça e juízo. E o seu amor, a sua misericórdia vai na frente dele. São as misericórdias do Senhor, que é a razão, o motivo que eu e você continuamos vivos. É o amor de Deus, é o amor de Deus. Esse amor que nos foi oferecido através de Jesus. Então, se você ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida, vale a pena confiar nele, porque esse Senhor morreu por mim e por você. O que mais ele não pode fazer? E o seu reino é de justiça, o seu reino não terá fim, o seu reino é um reino de amor. E agora eu vou orar ao Senhor, agradecendo a Ele por fazer, responder esse amor, obedecendo e pedindo a cada dia, Senhor, deixa-nos viver esse amor, te obedecendo como filhos que honram seu Pai. Pai de amor, nós estamos diante de Ti, Senhor. E nós estamos aqui e te louvamos por tua palavra. Muito obrigada, Senhor. A tua palavra é luz para o nosso caminho. A tua palavra gera em nós vida, gera em nós paz, Senhor. Nós temos a paz que excede todo entendimento, porque sabemos que a tua palavra é a verdade, que tu és a verdade e que tem nos amado com amor eterno e ofereceu Jesus, e não ficou só aí, Jesus se entregou inteiramente a ti, para que nós fôssemos completamente teus, nos amou até o fim, e também, Senhor, rogou a ti que não ficássemos sozinhos, e o Senhor nos enviou o Espírito da verdade que está conosco, nos conduzindo em toda a verdade. Espírito Santo, como é bom te ter, como é bom te ter, como é bom te ter. E nós queremos, Senhor, nós queremos te obedecer, nós queremos viver esse amor te obedecendo. Eu oro a ti, Senhor. Eu peço a ti em favor de cada uma das tuas filhas que ouviu, Senhor, a tua palavra, instrução a respeito do teu reino, que haja luz no nosso entendimento para compreender a tua palavra, o que ela quer nos ensinar, e que possamos prosseguir te conhecendo, Senhor. Eu oro a ti em favor daqueles que posteriormente vão ouvir, Senhor, sobre o teu reino, assim como o Senhor, antes de ir, nos deu uma ordem, anunciar o teu reino a todas as nações, Senhor, esse reino que virá. E que, Senhor, a mensagem do teu reino possa fluir e avançar, Senhor, as nações, e que o teu reino, nesse tempo, seja manifestado através da nossa obediência a ti. Nós te pedimos, Pai,
em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Cadê as irmãs para desligar, né? Ah,